talvez a missão mais importante da minha vida. E esse fato, para além da minha pessoa, é uma demonstração do avanço democrático do nosso país. Eleições americanas. Há 5 dias da votação, entenda alguns dos posicionamentos dos candidatos em temas polêmicos. Na Flórida, ex-funcionário da Disney é preso por hackear programa e mudar cardápio de restaurantes. No Brasil, Câmara aprova projeto que proíbe o uso de celulares nas escolas. Aumenta a tensão entre Israel e Hezbollah em meio a tentativas de trégua. O Brasil News começa agora. Boa noite. Estamos a 5 dias das eleições presidenciais americanas. Ao longo da campanha, os candidatos Kamala Harris e Donald Trump mostraram que têm prioridades bem distintas para o futuro do país. Raquel Freire tem as informações. Aqui nos Estados Unidos, as eleições presidenciais podem ser definidas por uma pequena parcela de votos em 7 estados decisivos. A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump divergem em questões cruciais que vão desde o aborto à imigração. No tema imigração, por exemplo, Harris mantém um discurso mais ameno. Ela apoia um projeto de lei do Senado que forneceria financiamento para mais agentes de fronteira dos Estados Unidos, juízes de imigração e oficiais de asilo. Já Trump é mais incisivo e quer deter imigrantes ilegais ou que infringirem outras leis de imigração. E quando o assunto é aborto, a candidata democrata promete sancionar uma lei que codifica o acesso seguro ao aborto. Já Donald Trump é contra e tem respaldo da Suprema Corte, que também permite que estados estabeleçam os próprios limites sobre o assunto. Lembrando que as eleições presidenciais acontecem no dia 5 de novembro e os votos antecipados têm batido recorde. Para muitos analistas políticos, essas eleições são as mais importantes do país. Raquel Freire, de Newark, New Jersey, para o Brasil News. Mediadores dos Estados Unidos trabalham em uma proposta para o cessar-fogo no conflito no Líbano entre Israel e o Hezbollah. Israel iniciou na quarta-feira mais ataques aéreos ao Líbano. Enquanto isso, mediadores dos Estados Unidos trabalham em uma proposta para interromper as hostilidades entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. O porta-voz do Departamento de Estado americano declarou que o país quer um cessar-fogo. We have made clear that the campaign they're conducting in Lebanon should not, cannot, must not look like the campaign that they have conducted in Gaza. We do ultimately want to see a ceasefire, and we want to see a diplomatic resolution that allows civilians both in Lebanon and Israel return to their homes. Segundo fontes da Reuters, um possível cessar-fogo de 2 meses seria usado para concluir a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU. A resolução, adotada em 2006, tem o objetivo de pôr fim no conflito entre Israel e o Hezbollah, mas nunca foi finalizada. Os últimos esforços para pôr fim no conflito ocorrem a poucos dias das eleições americanas. E um ataque do Hezbollah no norte de Israel nesta quinta-feira matou 5 pessoas, de acordo com o Canal 12 do país. Entre as vítimas estariam um fazendeiro e 4 trabalhadores. Um helicóptero pousou em um hospital de Haifa com feridos da possível retaliação do grupo contra Israel. A seguir, ex-funcionário da Disney é acusado de hackear programa e alterar cardápios de restaurantes do parque.
Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Ex-funcionário da Disney é acusado de invadir sistema e alterar informações para pessoas com alergia no menu dos restaurantes. Os detalhes dessa e outras notícias lá da Flórida com a repórter Lorena Gomes. Michael Scheller trabalhava na Disney na gerência de criação e publicação de menu dos restaurantes do parque temático. De acordo com as investigações, durante 3 meses, ele mudou preços do cardápio, colocou palavrões e alterou informações de ingredientes para pessoas com alergia. O custo estimado dos danos das ações é de $150 mil. Michael teria sido demitido meses antes por má conduta. A Disney diz ainda que o ex-funcionário tentou mais de 100 mil logins nas contas do servidor para hackear os menus. Michael está preso e o FBI já disse que já concluiu as investigações. E agora um alerta sobre golpes relatados depois que furacões atingiram a Flórida em sequência. Golpistas estariam se aproveitando da fragilidade dos atingidos para obter informações pessoais e cópias de documentos. Tudo isso fingindo ser de agências federais. O Departamento de Justiça diz que a FEMA nunca pede um pagamento para as pessoas terem acesso a uma ajuda humanitária. Caso isso aconteça, denuncie, pois é golpe. E um surfista foi atacado pela 2ª vez por um tubarão. Kyle Tashman surfava na praia de Bathtub, na Flórida, quando sentiu o tubarão morder os 2 pés dele. Ele diz que entrou em uma luta com o animal e conseguiu sair do mar, onde amigos o ajudaram. O surfista foi socorrido, passou por 2 cirurgias e já recebeu alta. Mas o que também chama a atenção é que não é a primeira vez que Kyle é atacado por tubarão. Na mesma praia, o surfista também passou um susto ao ser mordido pelo animal. E uma boa notícia para a arte e cultura do condado de Orange. Foram aprovados quase $75 milhões em um financiamento para várias organizações do setor. Ao menos 10 organizações vão receber o dinheiro do Imposto de Desenvolvimento Turístico. A aprovação do financiamento era aguardada com ansiedade. Quase $75 milhões agora poderão ser usados para restaurar, ampliar, construir e até garantir a operação de alguns dos projetos. Entre os beneficiados com o financiamento estão instituições como o Museu de Arte de Orlando e o Orlando Science Center. Os valores são divididos e devem ser concedidos em até 4 anos. Daqui a pouco, no Brasil, Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. E agora os desdobramentos do incêndio no Shopping do Brás, em São Paulo. Hoje foi dia de rescaldo. Arlene Balieiro está chegando com essas e outras notícias do Brasil. O Corpo de Bombeiros passou o dia no trabalho de rescaldo no local do incêndio no Shopping do Brás, centro da capital paulista.
Pelo menos 20 combatentes eliminaram os focos de calor e realizaram o resfriamento do local. Houve grande mobilização de viaturas para o atendimento da ocorrência desde que o fogo começou, por volta das 6h30 da manhã de quarta-feira. Cerca de 70 homens trabalharam por quase 7 horas para que as chamas fossem controladas. A Defesa Civil informou que 5 pessoas que inalaram fumaça precisaram de atendimento. O incêndio atingiu uma área de mais de 18 mil metros quadrados. No local havia cerca de 200 lojas e tudo foi destruído. Os prejuízos ainda não foram contabilizados. Não houve registro de vítimas. O incêndio está sob investigação. E um projeto que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas do Brasil foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados nesta semana. A exceção é válida para o uso pedagógico, com supervisão do professor ou situações que envolvam acessibilidade e saúde. Já em salas de aula, recreios e intervalos, o uso do aparelho fica restrito. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça. E uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva revelou que 80% dos adultos são favoráveis ao projeto. A adesão é ainda maior entre os pais. Segundo o levantamento, a maior preocupação com o uso excessivo de celulares está relacionada a vícios, aumento da ansiedade e desempenho escolar. E olha só essa história. Em Araguaína, no estado do Tocantins, irmãos encontraram uma herança de 32 milhões. Só que o dinheiro é do século passado. A fortuna estava guardada em uma mala em meio aos pertences do pai, que já é falecido. O tesouro é composto por notas e moedas do cruzado, que circulou no Brasil entre os anos de 1986 e 1989. De lá para cá já vieram o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real e, por fim, o Real. Os especialistas dizem que as notas e moedas encontradas não têm valor financeiro, mas podem interessar aos colecionadores. E na Bolívia, manifestantes bloqueiam estradas em protesto contra o atual presidente Luiz Arce. Confira. As pedras bloqueiam as rotas de transporte há pelo menos 20 dias. O abastecimento do país sul-americano já está afetado. Não há nada que não se pode passar, estamos já desabastecidos, já quase falta tudo já. Os manifestantes que ocupam as estradas defendem o ex-presidente Evo Morales e pedem a renúncia do atual mandatário Luiz Arce. Evo Morales ha sido acusado de terrorista, nunca han comprobado, inclusive con la DEA presente en el país, lo han acusado de narcotraficante y con la DEA presente en el país jamás han podido comprobar ese delito, lo han acusado de asesino, lo han acusado de dictador, lo han acusado, ahora recientemente lo acusan de estupro, de pedofilia, con la intención quizás de que el boliviano o la boliviana intente dudar de lo que significa y representa Evo Morales, pero nunca han podido comprobar. Y el gobierno hasta el momento no ha solucionado, no se preocupa de la gente humilde, no se preocupa de las organizaciones sociales, por eso las organizaciones sociales y ahora piden su renuncia, tanto a nivel departamental, a nivel nacional. No meio do impasse, motoristas de ônibus e caminhões esperam pela resolução do conflito. Estamos aqui há 16 días de paro, no tenemos alimentación, no tenemos agua, como usted ve, no tenemos servicios básicos, no vivimos como deveria de viver uma pessoa. Agora veja a cotação do dólar frente ao real. O Atlético Mineiro foi o primeiro clube garantido na final da Libertadores da América em 2024. Nesta quarta, o Galo conheceu o adversário. O Botafogo chega para a primeira final do torneio na história do clube, depois de passar pelo Peñarol. A final da Libertadores 2024, 100% brasileira, será no dia 30 de novembro, em jogo único, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O horário ainda não foi anunciado. Em Gaza, crianças participam de sessão interativa sobre os perigos de explosivos não detonados.
Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Mais de 150 pessoas morreram em decorrência da pior enchente em 30 anos na Espanha. As buscas por vítimas continuam. Em alguns casos, dentro de garagens subterrâneas inundadas. Outro trabalho é a drenagem da água e retirada de veículos em meio a muita lama. Nesta quarta-feira, uma idosa que ficou presa por conta das cheias na região de Valência foi resgatada. De acordo com as autoridades, mais de 150 pessoas morreram em decorrência da pior enchente da Espanha em 30 anos. E esse número pode ainda aumentar. Diante das constantes mudanças climáticas, uma professora de hidrologia do Reino Unido alerta para a necessidade de uma melhor comunicação sobre inundações. We're going to see more of these flash floods in the future. This has the fingerprints of climate change on it. These terribly heavy rainfalls and these devastating floods. We must help people understand the danger they're in. We must help people understand, imagine these volumes of water running through their streets and into their homes. Just telling people that it's going to rain quite a lot is not good enough. People don't understand what to do. They don't have the information they need to keep themselves and their families safe. A Cruz Vermelha em Gaza realizou uma sessão interativa com crianças. A apresentação alerta sobre os riscos de artefatos explosivos não detonados e munições. A sessão interativa com as crianças aconteceu no início da semana em Gaza. Os voluntários alertaram sobre os riscos de munições e artefatos explosivos não detonados. A atividade foi organizada pela Sociedade do Crescente Vermelho Palestino e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Um porta-voz do comitê diz que o evento já alcançou mais de 67 mil pessoas. A iniciativa também inclui a pintura de murais que ilustram os perigos. Not to approach them, not to kick them, not to touch them, and to just inform any adult they can find to report on this incident. This could be life-saving, and this is a shared responsibility of parties to the conflict, also to limit the exposure of this risk. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você revê todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.